Tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Me rendo, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu
eis-me aqui. Eis-me aqui, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Jesus, nós estamos aqui porque nós acreditamos, Pai, que Você está a procurar os que adoram em espírito e em verdade. Nós entregamos a Você, Senhor, hoje a nossa verdade, o nosso coração, Jesus. Vem e toma o Teu lugar. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto as minhas guerras. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Seu corpo e o Seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fiz. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto
minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Sim, eu luto minhas guerras, eu luto minhas guerras. Sim, eu luto minhas guerras, é assim. Sim, eu luto minhas guerras. Sim, eu luto minhas guerras. Sim, eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Sim, Senhor. Sim, que nós lutamos, Senhor, com o louvor, com as armas que o Senhor nos dá, com a Tua palavra, com os dons do Espírito Santo, com o jejum, com a oração, com a gratidão. Assim nós lutamos, Senhor, como o Senhor tem nos ensinado. Parece que estou cercado, sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E orar e me buscar, se converter dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se meu povo se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Meu povo se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Senhor, queremos orar nessa hora pelo nosso país, pelo nosso Brasil, Senhor. Oh Deus, que venha a tua cura, cura sobre a peste, cura do orgulho, cura dos males que nos fazem sofrer. Nós oramos, Senhor, pelo nosso presidente, pelos ministros, por aqueles que têm função importante nessa nação, que através deles vidas podem morrer e podem viver. Em nome de Jesus, Senhor, cumprimos a tua palavra de Crônicas que estamos cantando aqui, para que a nossa nação seja curada, para que
porque nós sabemos que o Senhor está atento. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Boa noite. Eu quero dizer que eu tô com muita saudade de poder estar junto com vocês, né? Como a gente costumava fazer, se reunir lá na igreja e adorar a Deus e buscar a Deus juntos, aprender juntos, se abraçar. E confesso que isso tem feito bastante falta. Mas, ao mesmo tempo, eu sou grata a Deus também porque existe essa tecnologia, né, que de alguma forma nos permite estar juntos e podendo compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que fala sobre casamento. Eu vou dar uma dica de que casamento que eu vou falar, lendo um versículo para vocês, que está lá em Apocalipse 19, versículo 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Bom, tá fácil, né? Já entendeu de que casamento que eu vou falar. Então, um casamento é um acontecimento especial, muito especial, na verdade. E ele sempre traz muita alegria aos convidados, principalmente aos noivos. E é sempre muito aguardado, planejado com muita antecedência, e precisa de muitos preparativos e custa caro também, né? E casamento, ele tem uma data marcada. Normalmente os noivos agendam o casamento com bastante antecedência. Mas esse casamento que eu tô falando, que é o casamento entre a igreja e Jesus, esse nosso encontro com Jesus, porque nós somos a igreja, esse casamento não tem data marcada não. E é por isso, justamente por isso, que a gente deve viver cada dia como se fosse a nossa última oportunidade de nos preparar para o dia do encontro com o nosso noivo, que é Jesus. E assim como a noiva, que ela se prepara para o dia do casamento, nós também devemos nos preparar, nos adornar, nos enfeitar para o nosso encontro com Jesus. Mas como será? Como será que é esse adorno? Como será que é essa preparação? Como é
que será que acontece? Como nós devemos estar quando o nosso noivo chegar? Então, eu quero que você acompanhe comigo, eu vou ler alguns textos e, na verdade, é a palavra que vai se pregar, né? Eu vou falar bastante, vou citar bastante versículos bíblicos, porque não tem o que inventar, na verdade. Está lá escrito, a gente só precisa ler e entender. Bom, então, Jesus, como nós já falamos, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E o noivo, que é Jesus, ele tem critérios para essa noiva, né? Não é simplesmente qualquer noiva, é a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus. E ele tem critérios para isso, para a escolha da sua noiva. Só que os critérios que Jesus coloca não são critérios para apontar erros, não são critérios para excluir, na verdade. Mas tanto que ele se importa, ele quer tanto que a gente se encaixe nesses critérios, que ele deu a própria vida por nós. E ainda, ele nos prometeu o Espírito Santo, para que esse Espírito possa nos ajudar a nos tornarmos a noiva que ele tanto deseja que nós sejamos. E o que ele espera, então? Como ele espera que seja essa noiva? Ele espera que seja sem mácula. E como a gente pode se tornar uma noiva sem mácula, sem mancha? Através da lavagem pela palavra de Deus. Sermos purificados, transformados pela palavra. E eu quero ler com vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é a palavra de Deus que nos orienta sobre como nós devemos andar em retidão para que possamos realizar as obras que Deus espera que nós realizemos. Nós, com a nossa natureza humana, nós não somos capazes de boas obras. Não somos capazes de sermos sem mácula, mas é através da palavra. A palavra purifica a nossa mente, como nós estudamos há um tempo atrás, né, sobre metanoia. É essa palavra que vai tirar toda a mancha, toda a mácula, toda a impureza das nossas vidas. Vai nos transformar na noiva tão desejada por Jesus. E, além de sem mácula, a noiva, a igreja, precisa também ser sem ruga e sem defeito. Então, imagine você uma noiva, né, com um vestido lindo, todo branco, entrando na igreja. Só que esse vestido, apesar de ser lindo, branquinho, ele está todo amarrotado. Já imaginou? Então, o Espírito Santo é aquele que vem e retira as nossas rugas. É aquele que nos mostra onde essas rugas estão. E ele nos convence dos nossos pecados e nos conduz ao arrependimento. Na verdade, o Espírito Santo nos passa a ferro, nos deixa sem rugas, sem amassado. Jesus disse aos seus discípulos, lá em João, capítulo 16, versículo 8, e quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes a gente olha para nós assim, para nós mesmos e achamos que está tudo certo com a gente. Não enxergamos os nossos erros. Aliás, é muito mais fácil a gente enxergar o erro no outro. Nosso próprio erro já é muito mais difícil da gente enxergar. Porque, na verdade, a gente acaba se acostumando com eles, né? Se torna natural. Mas aí vem o Espírito Santo. E é Ele que nos convence. E é Ele que nos mostra onde estão esses erros, onde estão essas rugas
não é? E com certeza ele faz isso não é para julgar, para condenar, ao contrário, é para que nós possamos nos arrepender e sermos mudados. Então, nós não somos perfeitos, isso é verdade, né? Ninguém é perfeito, mas Deus nos vê perfeitos. Por quê? Porque Ele olha para nós e nos vê a imagem de Jesus. Ele vê Jesus em nós, nós somos revestidos de Cristo. Então, Ele enxerga as coisas que não são ainda como se já fossem. Glória a Deus por isso, né? Porque senão seríamos consumidos se não fosse isso. Bom, nós já falamos que a igreja, então, a noiva, ela precisa ser sem mácula, sem ruga e gloriosa. Agora, gloriosa no sentido, na verdade, de saber que não tem glória nenhuma e que toda a glória que tem nela, na verdade, tem origem no Senhor. Então, assim, eu fiz até um paralelo com a lua, porque a lua, ela não tem luz própria. Na verdade, ela reflete o quê? A luz do sol, né? Assim, da mesma forma, a igreja. A igreja, nós não temos glória. A glória que nós podemos refletir é a glória que vem de Deus. Então, nós jamais podemos nos gloriar de nada que fazemos. Por quê? Tudo que fazemos é por Ele, para Ele, não é? E toda a glória é dele. Não vem de homens, mas vem do Senhor. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, olha só, o que nos transforma é a presença de Deus na nossa vida, não é verdade? Bom, e o vestido da noiva, né? O vestido da noiva, que normalmente é comprado com tanta antecedência, tem várias provas, e aperta aqui, solta ali, e enfeita ali, enfim. Há uma preocupação especial, porque é um dia muito importante e a noiva quer estar com um vestido maravilhoso, que vai chamar a atenção, que vai alegrar o noivo quando a vir vestida naquela roupa. E em Apocalipse 19:8 nos fala como é que é esse vestido da noiva de Jesus. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, olha só, nesse caso, o vestido foi feito pela própria noiva. De que forma? Andando em justiça nos tempos que antecedem o casamento, nos tempos que antecedem as bodas do Cordeiro. Bom, ainda há tempo para que a gente se torne a noiva de Cristo. Ainda dá tempo de confeccionar esse vestido. Basta atendermos ao seu convite e estarmos dispostos a andar em conformidade com a sua palavra, com aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas o que dizer àqueles que duvidam que Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja? Será que existem pessoas assim? Claro que existem. Você deve conhecer um monte, não é verdade? Que fala assim, olha só o que eles dizem, ó. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e a primeira parte do verso 4 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então, olha só, muitas pessoas duvidam que Jesus vai voltar, duvidam que ele virá encontrar a sua igreja. E a Bíblia também tem a resposta para eles, quer ver?
Segunda Pedro, no mesmo capítulo 3, versículo 9 e a primeira parte do versículo 10 diz assim, a resposta para esses escarnecedores que acham que não vai acontecer nada disso, que Jesus não vai voltar coisa nenhuma. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, esse dia vai acontecer. Mas por que está demorando? Na opinião aí, né, desses que escarnecem, por causa deles mesmos, porque é pura misericórdia de Deus, porque Deus está sendo longânimo e Ele quer que todos se salvem. E para isso precisa ter arrependimento. Então, se algum escarnecedor zombar e dizer, onde é que está a promessa? Cadê o Jesus que você fala? Cadê que Ele não veio? Você vai dizer, Ele não veio por amor a você, porque Ele é longânimo e Ele está dando tempo suficiente para você se arrepender e para você reconhecer que precisa de um Salvador. Olha só que Deus de amor é esse. Bom, na verdade, a gente que crê precisa se manter resiliente. A gente não pode esmorecer, não pode duvidar. Continuando ainda em 2 Pedro 3, no verso 13 e 14, diz assim, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, um alerta aqui para nós. Não basta aguardar Jesus, mas a gente precisa se empenhar para que quando ele voltar, nós sejamos achados irrepreensíveis. Ah, mas como assim? Irrepreensível? É muito difícil isso. Como ser irrepreensível? Eu tenho tantos erros na minha vida. Bom, Jesus está nos dando várias oportunidades de mudarmos, não é? E, como eu já disse antes, Ele quer que todos sejam salvos. Só que tem uma coisa, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é um Deus de amor, a graça dEle está sobre nós. Só que Ele está dando tempo para a gente se consertar, tempo para a gente se adornar, para ser de fato a sua noiva. E quando Ele voltar, Ele não vai lacear a palavra dEle, Ele não vai dar jeitinhos, não é verdade? Para a gente se encaixar nos critérios dEle. Mas isso não vai ser difícil, sabe por quê? Porque a noiva, a igreja, nós estamos apaixonados por Jesus. E quando a gente está apaixonado, o que a gente faz? A gente faz o máximo para agradar, não é assim? Quando o namorado, o noivo, a noiva, né, estão naquele momento aguardando aí o dia do casamento, estão apaixonados, eles não veem a hora de se casar, de se encontrar, de estarem juntos. E o que acontece? Um está querendo fazer para o outro aquilo que sabe que vai agradá-lo, não é assim? Então, a igreja do Senhor, ela anseia em estar com Ele, com Cristo. E ela sabe que a maneira de isso acontecer é realmente tornar-se como Ele, santificando-se para Ele, preparando-se para Ele. 1 João 3, verso 2 e 3 diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que neles tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, se nós temos a esperança de estarmos com Cristo, sermos a sua noiva, nós precisamos buscar a purificação.
Mas é preciso estar atento, sabe por quê? Porque tem muitos enganadores que vão dizer coisas agradáveis aos nossos ouvidos, que caem bem ao nosso coração, que agradam a nossa carne, não é? E dizem, não precisa de tanta pureza assim, não precisa de tanta santificação assim, é verdade? Mas nós não podemos dar ouvidos para esses enganos, porque a palavra de Deus é a nossa referência. Vamos ter comichões nos ouvidos, né? E andar atrás de pessoas que falam as coisas que nos agradam. Jesus mesmo advertiu o povo que o ouvia no Sermão da Montanha, e ele disse assim, ó, em Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 1 João 4,1 também diz, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A palavra de Deus nos confronta, ela nos afere, ela não fica acariciando o nosso pecado, acariciando o nosso eu, nosso ego. Pelo contrário, ela confronta a nossa natureza humana. Então, não se iluda com palavras que ficam acalentando você, mas se alegre com aquelas que te confrontam e te fazem mudar de atitude, porque essas sim vão te conduzir à purificação e à salvação. Essas sim vão te preparar para as bodas do Cordeiro. Então não tenha medo de ser enganado, viu? Sabe por quê? Porque nós temos essa promessa aqui, ó. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vigiar sim, estar atento sim aos falsos profetas, aos espíritos enganadores, porém não vamos temer. Sabe por quê? Porque olha aqui, ele nos garante, o Senhor nos garante, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então virão os enganadores, mas o Senhor nos dará discernimento e prudência para rejeitarmos toda mentira e todo engano. Bom, e já que a gente está falando em prudência, eu quero ler com vocês a parábola das 10 virgens. Está lá em Mateus 25, do versículo 1 ao 13, nós vamos ler agora. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo! E saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide, antes, aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bem, eu andei lendo, alguns estudos, algumas reflexões aí sobre essa parábola, e assim, eu pude observar que existem várias interpretações, várias formas de enxergar aí cada figura representada nessa parábola.
Mas, de verdade, eu quero ser bem simples, bem básica no entendimento dela, que é focar justamente na prudência, né? Focar no fato de vigiar. Então, olha, eu acredito que se a gente conseguir compreender o básico e ser fiel no básico, a gente já alcançou a misericórdia de Deus, não é verdade? Então, eu quero trazer aqui o foco para o que é mais simples, mais singelo nessa parábola, mas que é o que eu acho que vai nos vai ligar a nossa atenção, sabe, na espera do nosso noivo. Então, sobre as lamparinas acesas, eu penso que a palavra de Deus ela é revelada a nós pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a luz que nós precisamos para nos guiar. O conhecimento da palavra, a sua revelação pelo Espírito ao nosso coração, é o que nos mantém acordados e firmes, esperando a volta de Jesus. Lá no Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É essa luz, é essa lâmpada que ilumina o nosso caminho e só é possível através do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, minha querida, não se deixe enganar. Não existe evangelho de Jesus sem exigências, sem regras, o evangelho liberal. Precisamos viver o evangelho da cruz, não só o evangelho dos milagres, das bênçãos, mas do sacrifício também. Precisamos viver o evangelho que não se preocupa em agradar o gosto do freguês, mas está totalmente fundamentado no quê? Na palavra de Deus. Um evangelho de crentes, de cristãos que estudam a Bíblia. Por que é importante estudar a Bíblia? Para você não ser enganado, para você não engolir qualquer coisa que te falarem, mas para você ter argumentação, para você ter fundamentos sólidos que vão te manter de pé, que vão te manter firmados aí e livres do engano. Um evangelho também que procura o equilíbrio entre a busca pelo sobrenatural e o conhecimento da palavra. Porque é comum às vezes a gente ver cristãos que, o sobrenatural, vamos buscar o sobrenatural. Eu amo o sobrenatural de Deus. Eu quero que o sobrenatural seja tão natural na minha vida, porque eu quero viver ele todos os dias. Mas é imprescindível que eu conheça a palavra de Deus, porque ela inclusive vai ser um filtro para mim, né? Vai filtrar e eu vou saber discernir o que realmente vem de Deus e o que não vem, para que eu não seja enganada. Então, muitos na época de Jesus, eu queria compartilhar isso com vocês, muitos na época de Jesus, eles viram Jesus operar milagres, coisas sobrenaturais. E sabe que muitos desses que às vezes até foram tocados pelos milagres de Jesus, foram curados, foram libertos, eu acredito que muitos desses estavam lá no momento que Pilatos perguntou para a multidão quem que ele deveria soltar, se era Jesus ou Barrabás. E eu acredito que possivelmente muitos desses que foram curados, que foram aí os protagonistas dos milagres de Jesus, talvez tenham gritado lá Barrabás em vez de Jesus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque viver o milagre, viver o sobrenatural, não garante que realmente a pessoa tenha tido um encontro real com Jesus, né? O que garante isso, na verdade, é a palavra de Deus, porque é ela que liberta, é ela que transforma. Mas os que tiveram um encontro genuíno com a verdade e creram nas palavras pregadas por Jesus, esses sim tiveram suas vidas transformadas e se tornaram discípulos de Jesus. A volta de Jesus é uma promessa. E não importa se
Nós cremos ou não cremos. É fato. Vai acontecer. Não é verdade? E assim como no tempo de Noé, Noé foi desprezado porque ele anunciava um dilúvio e nunca tinha chovido na terra. Agora, o fato dele ter sido desprezado não quis dizer que o dilúvio não veio sobre a terra. Deus mandou do mesmo jeito. As pessoas acreditando ou não, zombando ou não de Noé, o que Deus tinha planejado aconteceu, independente do que as pessoas achavam. Então, eu quero destacar aqui, olha, que Deus, ele vela pelo cumprimento da sua palavra, assim como Jeremias afirma lá em Jeremias 1:12. E eu quero chamar a atenção para mais um ponto aqui, na questão do Noé, que é que depois que Noé, sua família, os animais estavam dentro da arca, Deus fechou a porta. Ou seja, acabou o tempo, acabou a oportunidade. Vocês tiveram 100 anos para acreditar na pregação de Noé. Agora a porta se fechou. Agora não dá mais tempo. Agora virá o dilúvio. Agora virá o juízo. Da mesma forma, na parábola das 10 virgens, não sei se vocês prestaram atenção nesse detalhe, mas o que acontece lá, ó, enquanto as 5 virgens imprudentes, loucas, como está escrito na palavra, saíram para tentar comprar o azeite, que elas precisavam, porque elas não tinham reserva, a porta se fechou. E quando elas voltaram, elas bateram e pediram, clamaram para entrar, mas não havia mais tempo, não havia mais oportunidade para elas. Então, ao mesmo tempo que isso pode soar como assustador, não é? Porque imagina, dá até uma dosinha das virgens, não dá? Coitadas, né? Olha só, por pouco elas não entraram, né? E assim como lá no tempo de Noé, eu tenho certeza que se não fosse Deus que tivesse fechado a porta, fosse Noé, ele ia dar um jeitinho de abrir, porque apesar de nós sermos, a nossa natureza ser ruim, ser pecadora, a gente tem essa inclinaçãozinha, esse coração mole, né, que quer ajudar as pessoas, porque a nossa justiça é falha, não é verdade? Mas Deus é justo. Então, Deus fechou a porta por justiça, porque ele tinha encerrado o tempo da longanimidade, o tempo da paciência de Deus, né? O tempo que ele deu, né? Como ele está dando hoje, todo esse tempo para aqueles que dizem, né? Ah, mas Jesus está demorando, acho que Jesus nem vai voltar. E na verdade, Deus está sendo longânimo, como eu disse anteriormente. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam, porque Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos façam parte da sua igreja, que seja sua noiva, sem ruga, sem mácula, sendo irrepreensível, sendo santa, pura. É por isso que é tempo de vigiar. É por isso que é tempo de ter azeite reserva, porque a gente não sabe. A gente não sabe a hora que o noivo virá, não é verdade? E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. O ladrão avisa quando vai assaltar uma casa, quando vai chegar. Não, ele chega de surpresa. É assim que Jesus vai chegar. E nós, ele é o nosso noivo, como eu disse, e nós somos a sua noiva. Mas a gente não sabe a data do casamento. Olha só que interessante. Nós somos noiva de um noivo e nós não sabemos a data do casamento. Interessante, não é? Só que por não saber a data, nós precisamos estar atentos e preparados, vigilantes e prudentes. Como aquelas outras virgens, né, que estavam com as suas lâmpadas acesas e ainda com azeite reserva, para que quando acabasse o azeite elas pudessem repor, porque vai que o noivo demorasse e o azeite acabasse, então era importante ter um azeite reserva. Bem,
eu espero que essa palavra possa queimar nos nossos corações e gerar, na verdade, não medo, mas temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que essa palavra venha trazer temor ao nosso coração, para que a gente seja sábio, para que a gente seja prudente, para que a gente não seja louco como aquelas virgens que não tinham azeite reserva. Eu até vou citar aqui uma frase que eu coloquei no grupo, né, da igreja essa semana, juntamente com uma figurinha de um coração em chamas, e a frase é a seguinte: nosso coração é a lâmpada onde deve queimar o óleo do Espírito. Que o nosso coração seja essa lâmpada e que essa chama nunca se apague. Você está aguardando ansiosamente pelo seu encontro com Jesus? Você já respondeu ao seu chamado e abriu a porta do seu coração para recebê-lo? Está se preparando para o casamento? Tecendo o seu vestido? Com santidade, com justiça? Bom, se ainda não estava muito, né? Vale lembrar aqui que ainda dá tempo. Ainda dá tempo para se preparar. E tem um versículo na Bíblia que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, ainda dá tempo, mas nós não podemos perder tempo, né? Porque pode ser que depois seja tarde demais. Então, hoje é o tempo do Senhor na sua e na minha vida. E nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas com azeite reserva. Vamos manter nossas lâmpadas acesas e o azeite reserva para não correr o risco de, quando o noivo chegar, ele nos encontre despreparados. Amém, querido? Então, que essa palavra, né, talvez não seja a palavra que você esperava ouvir hoje. Talvez você pode pensar assim: nossa, né, mas essa palavra me deu medo, fiquei assustado. Não, o objetivo não foi assustar, não foi gerar medo no coração de ninguém, muito pelo contrário, foi gerar esperança, né? Porque nós ainda temos tempo para nos preparar, só não sabemos quanto é esse tempo. Então eu te digo, o tempo é hoje. Vamos nos preparar, vamos nos adornar. Vale a pena sim andar na contramão desse mundo, vale a pena sim rejeitar os enganos, vale a pena sim se dedicar ao estudo da palavra. Ela é alimento para nós, queridos. Não sejamos enganados. Amém? Eu quero orar com vocês agora e clamar aí por esse noivo tão amado, tão querido que é Jesus, para que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos como as virgens prudentes. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra, Senhor, que ela possa realmente manter a chama acesa no nosso coração, Pai. Chama de esperança, chama de desejo por te buscar, desejo de nos santificarmos para ti, Deus, porque nós somos a tua noiva e o Senhor espera encontrar uma noiva, Senhor, pura, com vestes brancas, sem rugas, sem mácula, Senhor. Oh, Jesus, envia o teu Espírito Santo mesmo sobre nossas vidas, Pai, que ele possa em todo tempo nos alertar, Jesus, quanto aos nossos erros, às nossas falhas, para que nós possamos nos arrepender e sermos transformados, Pai. Senhor, nos ajuda a amar, estudar a Tua Palavra, Deus, para que ela realmente possa nos ajudar, Deus, a sermos transformados, termos a nossa mente renovada, Deus, e nos tornarmos a Sua noiva, a noiva tão amada e tão esperada. Oh, Jesus, prepara esse dia, Jesus, prepara-nos para esse dia, Senhor. Nós ansiamos por esse dia, Jesus, e acreditamos, Senhor, que está próximo, Senhor. Então, Deus, cuida de nós, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor,
Dirige as nossas vidas, Senhor. E que não falte azeite, Pai, na nossa lâmpada, Senhor. E que sejamos prudentes e atentos, Pai. E que não sejamos confundidos nem enganados, Senhor. Mas que o Senhor esteja sempre, que o Senhor seja sempre o foco, Pai. O foco das nossas vidas, Pai. O centro das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós te amamos, Jesus. E te dizemos, vem, Jesus. Nós esperamos ansiosamente por encontrar com o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém. Deus abençoe e não vai embora não, tá? Fica aguardando o link que vai ser colocado no grupo para você poder participar de um bate-papo, tá bom? Um beijo.